Para você que está fazendo raciocínio analítico e quantitativo, dentro do capítulo 1 ainda, sobre o princípio da estatística, tá? Um dos fundamentos da estatística, quando você vai fazer uma pesquisa, você tem que procurar as variáveis, né, dentro da sua pesquisa. Não importa, você vai pesquisar alguma coisa, você vai escrever trabalho, um TCC, trabalho de conclusão de curso. Daí você vai, eu vou pesquisar um determinado assunto. Você tem que descobrir quais são as variáveis que estão, né, nesse problema, Eu peguei um exemplo aqui só para você distinguir essas variáveis. Vale a pena lembrar o seguinte: as variáveis, tá, numa pesquisa estatística, elas podem ser variável quantitativa e uma variável qualitativa. Eu quero que você aprenda a identificar isso no exemplo que foi colocado aqui, que é o seguinte. Uma pré-escola realizou uma pesquisa com as crianças cadastradas em seu banco de dados. Elas foram divididas em alguns grupos, segundo algumas características. Por exemplo, sexo, peso, altura, série e quantidade de irmãos. Dentre as características analisadas, quais se enquadram como variável quantitativa e variável qualitativa? Então vamos fazer uma análise bem tranquila. Primeiro, sexo. O sexo pode ser masculino ou feminino. Concorda comigo? Você está enumerando isso? Não, né? Você está dizendo, sexo masculino, feminino. Então, deixa de ser quantitativa, ela vai ser uma variável o quê? Qualitativa. É uma qualidade. Só que tem um probleminha, pessoal. As variáveis qualitativas, elas podem ser subdivididas em duas partes. Você se lembra quais são as duas partes? Ela pode ser nominal ou ordinal. A nominal é quando você não importa a ordem. E na ordinal já está dizendo, importa a ordem. Mas como é que eu vou classificar isso? Então me responda uma coisa. Importa se vai estar em primeiro lugar masculino e feminino ou feminino e masculino? Importa essa ordem? Não vai importar. Então eu diria o seguinte: sexo vai se encaixar aqui, tá? E vale a pena ainda dizer que ela é uma variável qualitativa. O quê? Nominal ou ordinal? Nesse caso, nominal, tá? Não vai importar a ordem se é masculino, feminino, masculino. Ponto final. A outra, peso. Se você pegar as crianças todas e uma pesa 15 quilos, 20 quilos, 23,2, vocês concordam que existe uma discrepância muito grande? E se você for anotar tudo isso, é uma loucura. Então você vai fazer o seguinte: você vai dividir em intervalos, né? Então, por exemplo, crianças que pesam de 10 a 20 quilos. Aí você vai anotar lá: eu tenho 6 crianças que pesam de 10 a 20 quilos. Entenderam a ideia? Bom, mas é um número que você vai anotar, não vai ser um número. Então eu diria que é uma variável o quê? Quantitativa. Você vai anotar quantitativamente. Só que a variável quantitativa, ela pode ser discreta ou contínua. A discreta é quando você diz o valor assim: eu tenho 6 pessoas ali, eu tenho 7 pessoas que têm peso e tal. Só que quando você separou em intervalos, eu poderia dizer o seguinte: peso, variável quantitativa. Só que eu diria o seguinte: como eu dividi em intervalos, é uma variável quantitativa, o quê? Contínua. Entendeu essa ideia? A contínua é quando você consegue fazer em intervalos, dividir em intervalos, tá? E a discreta é quando não tem intervalos. Tipo, peso de 10 a 15, exatamente. De 16 a 20. Quer ver? Altura. A altura é a mesma coisa. Tem várias alturas. Então, para não ficar pegando todos, eu vou dividir em intervalos. E eu vou dar valor. Eu tenho tantas crianças que têm altura entre 1,30 m e 1,40 m. Pegou a ideia? Então, altura, mesma coisa. Tá? Ela continua sendo, então, uma variável quantitativa. O quê? Contínua. Tranquilo? Série. Maternal,
Quais são as séries que tem mesmo? É pré... Maternal, pré-1, Pré-1, pré-2. Algumas escolas chamam infantil 1, infantil 2, infantil 3, infantil 4. Tá bom, infantil, essas coisas todas. Tá, mas veja, isso aí é uma qualidade da pessoa, não é? Ela está no maternal. Perfeito. Então é uma variável qualitativa. Tá? Então eu posso colocar aqui, série. Só tem o seguinte. Vai importar a ordem se ela está no maternal, se ela vai estar no pré-1 ou não? O que vocês acham? É melhor que esteja na ordem, né? Na ordem. Então eu diria que ela é uma variável qualitativa ordinal. Vai importar a ordem. Sim. E outra. Quantidade de irmãos. Fulano, quantos irmãos você tem? Eu tenho 2. Ciclano, eu tenho 3. Eu tenho 1. Eu não tenho nenhum irmão. Vocês concordam que é um número finito? Eu tenho 2. Eu tenho 3. Então eu diria que é uma variável o quê? Quantitativa. Então, quantidade de irmãos, né? Embora se fosse nas famílias antigamente, era melhor criar como sendo contínua. Não? Entendeu? Porque tinham muitos filhos, né? Muitos irmãos. Falei por você, não falei por mim. Que por mim, criatura. Quantidade de irmãos. Só que ela é uma variável Bem antigamente, a avó, quantitativa discreta. Por quê? Porque você não precisa dividir em intervalos. Você pode Porque o dizer um intervalo irmão, é pequeno. 2 irmãos. Hã? Só porque é pequeno. É porque hoje é assim. Bom, pessoal, eu quero que você dê uma olhadinha agora geral nisso que foi escrito aqui. Ficou tranquila a ideia das variáveis, como é que elas podem ser ou não? Acho que ficou, né? Ficou. Beleza? Então, fui. Não explico mais nada por hoje, tá? Deu. Deu de história. Deu. Tchau.